ganhou. As mulheres estão com muita sorte hoje, sendo privilegiadas. Parabéns, espero que faça bom proveito desse livro. Que Deus abençoe. Olha só, vamos sortear aqui Conhecer Jesus é Tudo. Conhecer Jesus é Tudo é um clássico, pastor Alejandro Bulhon. E o número agora é o 2375. 2375, ganhou. Vamos dar uma salva de palmas. Temos mais um presente aqui essa noite. Deus abençoe, seja bem-vindo. E, para complementar aqui os produtos Super Bom, né? Cada noite nós temos pelo menos um representante de um produto aqui. Hoje é o café de milho, né? Não é café, é milho, que substitui o café. Saudável, gostoso, para você fazer em casa no inverno. E o número é, vamos ver, 2791. 2791. Está aí? Ok, está aqui. É uma jovem que ganhou café de milho, ou milho, né? Tostado da Super Bom. Parabéns. Que Deus abençoe. Agora, eu prometi semana passada, alguns estavam até me cobrando já, eu prometi deixar de presente para vocês aqui esse lançamento, que é o novo Inário Adventista. Eu sei que vocês gostam, né? Você me pediu, você estava na frente, vem buscar o seu. Maravilha, dá uma salva de palmas, merece. Ele tinha trazido alguns amigos para visitar o programa. Quem mais trouxe amigos para visitar o programa essa noite? Quem trouxe pelo menos 5 amigos? Opa, então venha, é você mesmo, era para ser teu. Era para ser você. Uma salva de palmas. Semana que vem tem mais. Que Deus abençoe. Pastor Zanella, muito obrigado por me acompanhar nessa parte. Que Deus abençoe. Com vocês, pastor Arilton Oliveira. Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo da Palavra de Deus, nesse projeto Esperança para o Mundo em Crise. Que alegria poder saudá-lo em mais uma quinta-feira, né? Chegamos agora à nossa antepenúltima reunião. É isso, pastor Disseu, temos mais 2 quintas e nós então finalizamos a nossa série. Lembrando a você, quem não foi informado ainda, informar de que nós teremos, na sequência, depois dessas 2 semanas, uma cerimônia de formatura, onde nós vamos entregar aqui um lindo certificado do curso de Daniel para todos os que participaram dessa série, tá? Nós vamos dar mais informações na semana que vem a respeito dessa formatura, do certificado que nós queremos entregar para você ter uma lembrança muito especial dessas noites que passamos juntos estudando a Palavra de Deus. Nossa saudação carinhosa também a você que nos assiste pela internet. Seja muito bem-vindo à Igreja Adventista Central de Florianópolis. Estamos aqui estudando o livro do profeta Daniel. E onde quer que você esteja, você é muito bem-vindo à nossa série. Semana passada, falamos um pouquinho sobre a profecia das 70 semanas e hoje vamos estudar sobre a mais longa profecia da Bíblia. Quantos anos ela dura? 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs, é o que vamos aprender nessa noite. A mais longa profecia da Bíblia. Estudamos algumas semanas atrás que o chifre pequeno foi identificado no livro de Daniel com pelo menos 13 características, ou seja, Deus não queria que tivéssemos dúvidas a respeito da identidade desse poder na profecia. E nós já estudamos aqui que esse poder é identificado como Roma em suas 2 fases, pagã e papal. Vimos que esse chifre pequeno, ele atacaria o santuário de Deus. Daniel 8, 11, 12, que lemos semana passada, diz que esse chifre pequeno se engrandeceria até ao príncipe do exército, dele tiraria o sacrifício diário, o lugar do seu santuário seria deitado abaixo, ele tiraria o sacrifício diário, deitaria a verdade por terra, e o que fez, iria prosperar. E como prosperou? Porque nós vimos que, ao deitar a verdade por terra, ao longo dos séculos, Roma
foi mexendo na lei de Deus. E nós falamos aqui sobre 3 mudanças principais. A primeira delas, a exclusão do segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagem de escultura. Esse mandamento foi tirado dos catecismos de várias igrejas. Segundo, o quarto mandamento, que requer a observância do sábado, foi mudado para o domingo. E em homenagem, então, à ressurreição de Cristo, começaram a ensinar que esse dia deveria ser santificado. E como diz Daniel, o que fez prosperou. Olhe para o mundo religioso hoje. É exatamente isso que eles estão acreditando. Eles estão acreditando que o domingo é o dia santo. Nós apresentávamos esse tema no outro auditório, ao final da programação. Alguém veio falar comigo. Uma pessoa muito sincera, temente a Deus. E ela dizia para mim: pastor, a gente faz no domingo tudo o que vocês fazem no sábado. A gente guarda o domingo como vocês guardam o sábado. Então, todo o propósito que Deus destinou para o sábado, a gente faz no domingo. Então, a gente quer facilitar a vida das pessoas. E no domingo é mais fácil. E eu perguntei para ele: mas quem disse que Deus convidou você para facilitar as coisas dele? Quem disse para você que você pode mudar o dia de guarda e escolher o dia que você quiser, ainda que você faça as melhores coisas que a Bíblia recomenda? Eu disse para ele uma outra coisa. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Eu posso, a partir de agora, escolher dar um dízimo de 7%? Ele disse: não. Por que não? Porque dízimo é 10%. Bom, se eu não posso mudar o dízimo, você pode mudar o dia de guarda? Você percebe que em questões religiosas você não escolhe? Então os muçulmanos estão certos em santificar a sexta-feira? Também não, porque não é a sexta, não é o primeiro, é o 7º. Mas o que a gente percebe no mundo religioso hoje, onde todo mundo acha que o domingo é o dia santo, e estão cultuando no dia como um dia santo, é porque aquilo que o chifre pequeno faria, deitando a verdade por terra, iria prosperar. E esse chifre pequeno atacaria de forma especial o santuário. Percebe aqui o sacrifício diário que era operado no santuário. Então, o chifre pequeno ataca Deus, o santuário e o povo de Deus. E é claro, dentro do santuário, a própria lei de Deus. Então, existe um santuário no céu ou ele é apenas ficção? Claro que existe. A Bíblia está repleta de textos falando sobre esse santuário. E quando Daniel viu os ataques do chifre pequeno ao santuário, ele então ouve um santo perguntando a outro santo: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando o chifre pequeno vai pisar na doutrina do santuário? Até quando o chifre pequeno vai atacar os exércitos dos céus? Até quando o chifre pequeno vai atacar a lei de Deus e tentar mudar seus mandamentos? Até quando o chifre pequeno vai tentar criar algo que substitua o ministério de Cristo por homens aqui na terra? Até quando? E então vem a resposta do outro anjo. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que significa essa expressão? Vão se passar 2.300 tardes e manhãs. Bom, aqui nós temos um detalhe interessante. Quando a Bíblia usa a expressão tarde e manhã, ela se refere a dia. Se você for para Gênesis capítulo 1, lá vai dizer que Deus criou a luz e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus fez separação entre céus e céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Deus criou o sol, luas e estrelas, houve tarde e manhã, o quarto dia. Deus criou os animais aquáticos e as aves dos céus, houve tarde e manhã, o quinto dia. Tarde e manhã quer dizer um dia na Bíblia. 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias. Mas em se tratando de um período profético, de acordo com Números 14:34,
e Ezequiel 4, 6 e 7. Então, a referência aqui é 2.300 anos, porque em profecia, cada dia simbólico representa um ano literal. Então, um anjo está dizendo para o outro, quando se passarem 2.300 anos, o santuário será purificado. Agora, o que quer dizer essa purificação do santuário? Nós vimos semana passada que dentro desse período de 2.300 anos, 70 semanas foram destinadas ao povo de Daniel. Daniel 9, verso 24. O anjo disse para ele: Daniel, 70 semanas estão determinadas. Eu disse para vocês que a palavra hebraica é shatá, que significa cortar, separar. Dos 2.300 anos, 70 semanas ou 490 anos estão destinados ao povo judeu. Para quê? Para que vocês se arrependam. E se vocês não se arrependerem nesse período, vocês perderão o privilégio de nação escolhida. Então o anjo vai dar agora para Daniel o momento em que a profecia deveria começar. E ele disse, Daniel 9, 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. A saída da ordem foi no ano 457 a.C. E se nós viajarmos 490 anos a partir do ano 457, nós chegaremos ao ano 34. O que aconteceu no ano 34, que deu fim ao período de graça para a nação judaica? Um sermão de Estevão, em Atos capítulo 7. E quando Estevão prega diante do Sinédrio, a liderança da nação judaica, e diz que eles haviam matado Cristo, o autor da vida, ao invés de se arrependerem do seu pecado, eles pegaram em pedras para apedrejar Estevão. E mataram Estevão, apedrejado, exatamente no ano 34. Então ali terminaram os 490 anos de graça para o povo judeu. E a partir do ano 34, é claro que todo judeu pode ser salvo, mas a nação judaica não é mais a nação escolhida de Deus. Mas como no plano divino não existem falhas e atos, no mesmo evento em que assinala a rejeição de Israel como nação eleita, já está presente o homem que vai levar o evangelho para os gentios. As vestes de Estevão, diz a Bíblia, foram deixadas nas mãos de um jovem chamado Saulo, que naquele mesmo ano, lá em Atos capítulo 9, ele tem um encontro com Jesus Cristo, e ele se converte. E então Saulo, que está presente no apedrejamento de Estevão, vai tornar-se agora o apóstolo dos gentios, e o evangelho vai ser levado para fora das fronteiras de Israel. E a partir desse momento, Deus não tem mais uma nação escolhida, mas em todas as nações, aquele que o ama e o teme, esse é parte da família de Deus. Fomos até aí semana passada. Agora vamos avançar. Para isso, vamos orar mais uma vez? Fecha seus olhos. Pai Santo, queremos estudar a Tua palavra mais uma vez nessa noite e queremos suplicar ao Deus Espírito que seja o nosso professor, para que nós compreendamos a Tua voz, compreendamos o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso, Pai, nos abençoa e nos ajuda. Que o Teu Espírito Santo esteja nos liderando a todos nessa noite e que Ele opere em nosso coração todas as mudanças necessárias a nos preparar para o Teu reino. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, precisamos fazer uma conta matemática. Se o santuário seria purificado depois de 2.300 anos, e nós, até o ano 34, já viajamos 490, basta pegar 2.300 e subtrair 490. Eu vou chegar ao cálculo de 1.810. Ou seja, a partir do ano 34, quando se passassem mais 1.810 anos, que somando com os 490
vai dar os 2.300, nós vamos chegar exatamente ao ano 1844. Então, 1844 é o ano em que o santuário seria purificado de acordo com o livro de Daniel. Bom, mas o que significa a purificação do santuário? Então, já vimos que o período começou em 457 e nos levou ao ano 1844, ano Domini, ano do Senhor. Mas o que aconteceria nesse ano? Temos que entender que a Bíblia trabalha com tipos e antítipos. E lá em Israel, lá no santuário, havia um dia de juízo por ano. Esse dia de juízo era chamado o dia da purificação, o dia da expiação. Os judeus o chamam de Yom Kippur. Nesse dia, o santuário deveria ser purificado. E como começava toda essa cerimônia? Olha o que diz a Bíblia. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. O povo de Israel celebrava 7 festas ao longo do ano. Na primavera eram 4, no outono eram 3. Quais eram as 4 festas da primavera? Começava com a Páscoa, depois vinha a festa dos pães asmos, das primícias e Pentecostes. Essas eram as 4 festas da primavera. Depois, no segundo semestre, tinha as festas do outono, a festa da trombeta, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Eram 7 festas. Isso quer dizer que no outono, no 10º dia do 7º mês, havia o dia da expiação ou a festa da expiação. E como que começava essa festa? Entrava em cena a mais alta autoridade religiosa de Israel. Quem era ele? O sumo sacerdote. Sacerdotes haviam vários. Sumo sacerdote só havia um, e a sua função era vitalícia. Isso te lembra alguma coisa hoje? Lembrou alguma coisa? Um monte de sacerdotes e um sumo sacerdote em Roma, no Vaticano? Você percebe que a cópia está aí para quem quiser ver? Então, esse sumo sacerdote lá em Israel, ele se preparava durante uma semana para o dia da expiação. E a primeira coisa que ele tinha que fazer é matar um animal pelo seu próprio pecado. Que animal ele matava? A lei especificava. Tinha que ser um carneiro. Então, o sumo sacerdote matava um carneiro pelo seu pecado. E depois, ele matava um bode para fazer expiação pelo santuário e pelo pecado do povo. Quer dizer que o único dia em Israel em que morria um carneiro e um bode na mesma cerimônia era o dia da expiação. Você entendeu por que agora, quando nós começamos a estudar Daniel capítulo 8, aparece ali um carneiro como símbolo da Medopérsia e um bode peludo como símbolo da Grécia? Esses animais não foram escolhidos de forma aleatória. Eles estão ali para dizer que o capítulo 8 está introduzindo o dia da expiação. O carneiro e o bode, que lá em Levítico 16 morriam, agora aparecem em Daniel capítulo 8. Então o sumo sacerdote entrava em cena. E ele fazia o quê? Expiação pelo santuário. Ele matava o bode, pegava o sangue do bode, entrava dentro do segundo compartimento, no Santo dos Santos. Ali ele fazia um ritual de purificação e, terminada a cerimônia, ele saía do santuário e lá a multidão estava aguardando a ele. E quando ele saía, ele então abençoava o povo, porque todos os pecados daquele ano haviam sido perdoados. Era uma grande festa. E depois do dia da expiação, eles começavam a última festa do ano, chamada a Festa dos Tabernáculos, que durava 7 dias. Então, esse dia para Israel era um dia de juízo. Todo mundo tinha que afligir sua alma. Era um feriado nacional. E ele apontava para o futuro. Como tudo na Bíblia, nos rituais do santuário,
apontavam para o futuro. Para quem? Para a obra de Cristo. E estudando esse assunto, um fazendeiro da região de Lowhampton, estado de Nova York, chamado Guilherme Miller, ele começou a estudar a Bíblia. Miller viveu aí no final do século XVII, início do século XVIII, e Miller compreendeu que a purificação do santuário, no entendimento dele, seria a volta de Cristo à terra. E ele estudou essa profecia. Então Miller chegou à seguinte conclusão: lá em 1844, Jesus voltará à terra, porque o santuário a ser purificado era a terra. Miller não inventou isso, já era uma crença popular dos seus dias, de que o santuário representava a terra. Mas o cálculo profético foi ele quem fez, começando em 457 e se estendendo até 1843, 1844. Miller começou a pregar esse assunto, e um dia, um homem chamado Josué Himes o ouviu pregar, e disse para ele: Miller, a sua pregação é apaixonante, por que você não prega esse tema em grandes igrejas? E ele disse: eu só prego onde eu sou convidado. Josué Himes disse: então deixa comigo. E Josué Himes tornou-se o publicitário de Miller, e começou a agendar grandes igrejas para que ele pregasse, inclusive a dele próprio, lá na Chardon Street, em Boston. E Miller foi pregar Boston, em todo o estado de Massachusetts, Nova York. Miller começou a pregar por anos e anos, dizendo que Jesus voltaria em 1844. E começou um grande despertamento espiritual nos Estados Unidos, que ficou conhecido na história norte-americana como o segundo grande reavivamento. E para o dia 22 de outubro de 1844, cerca de 100 mil pessoas esperavam a volta de Jesus, inclusive Miller. E Miller foi para esta rocha, a rocha da Ascensão, como ela é conhecida. E aqui ele esperou que Jesus voltasse na terça-feira, 22 de outubro de 1844. O dia amanheceu, entardeceu, anoiteceu e Jesus não veio. Foi uma tremenda decepção. E esse dia entrou para a história como o dia do grande desapontamento. Em espanhol, os irmãos dizem el chasco. O dia do grande chasco, do grande desapontamento. O que havia acontecido? Eles então voltaram para a Bíblia, começaram a estudar a Bíblia, e eles entenderam um detalhe interessante. O livro de Hebreus diz que nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Quem é ele? Jesus Cristo. Eles começaram a perceber que o ofício sacerdotal e sumo sacerdotal do santuário apontavam para um ministério de Cristo no santuário celestial. Então eles entenderam que a purificação do santuário em 1844 não era a volta de Jesus, mas era a transição de um ministério de Cristo lá no céu. Eles então descobriram que Cristo tinha um ministério bifásico, em duas fases. E quais são essas fases? Ele morre no Calvário, e no Calvário ele está sendo representado pelos cordeiros, pelas ovelhas que morriam no santuário. É por isso que João Batista, lá em João 1,29, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Então eles entenderam que Jesus era o Cordeiro que morreu na cruz. Mas após a morte, ele ressuscita, e ele vai para o santuário. E João 7,39 vai dizer que Cristo não havia sido ainda glorificado, e o Espírito não havia sido dado, porque ele não havia entrado no santuário, não havia sido glorificado. Mas então, em Atos 2, nós temos um momento em que Jesus é glorificado e envia o Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Então Cristo começou, após a sua ascensão definitiva aos céus, o ministério de intercessão por nós, papel sacerdotal. É por isso que João escreveu, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 1, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não
Não o quê? Pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Um advogado aonde? Junto ao Pai. Onde o Pai está? No santuário. É a casa dele. Então, eles entenderam que Cristo era sacerdote a partir da ascensão. E ele atuou como sacerdote até 1844. Agora, já que o santuário seria purificado depois de 2.300 anos, quer dizer que ele tinha que assumir agora a função do sumo sacerdote. E foi exatamente isso que Cristo fez. Ele atuou como sacerdote do ano 31 até 1844, e a partir de 1844, ele vai agora na presença do Pai para cumprir o papel tipológico do sumo sacerdote. É por isso que nós entendemos que o juízo de Deus começou em 1844. O juízo começa lá, porque Jesus deixa de ser apenas sacerdote e passa a ser sumo sacerdote. Então aqueles mileritas desapontados entenderam isso. Mas o final da profecia não apontava apenas para uma obra no céu, mas também para uma obra na terra. E qual seria a obra na terra? Deus levantaria sua igreja remanescente para restaurar as verdades bíblicas que o papado havia deitado por terra ao longo de 12 séculos. É por isso que quando você abre o Apocalipse, e lá você vê os 4 cavaleiros, um desses cavaleiros é um cavalo preto, e esse cavalo preto fala de trevas morais que cobriram a humanidade, especialmente na Idade Média, quando a palavra de Deus foi tirada das pessoas e em lugar da palavra entrou a tradição. E a humanidade viveu um período de longas trevas. E você vai se lembrar que Martinho Lutero, aquele monge agostiniano, o primeiro contato que ele teve com a Bíblia foi lá, na cidade de... onde ele estudou, esqueci agora. Não, ali ele foi professor, mas ele se estudou em outra cidade. Eu esqueci o nome. Ele estudou numa cidade da Alemanha e foi lá com o líder espiritual dele, que chamava Staupitz. É que ele teve contato pela primeira vez com a Bíblia, que ficava acorrentada em uma das salas do convento. E quando ele começou a ler a Bíblia, ele percebeu que era um livro extraordinário. Só que quem é que tinha a Bíblia? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. É por isso que ele se propôs a traduzir a Bíblia, e foi ele quem traduziu o Novo Testamento e depois o Antigo para o alemão. Não havia Bíblia em alemão. Quem traduziu foi Martinho Lutero. E aí você se lembra que também foi em Wittenberg agora que ele fez a tradução, e lá em Wittenberg inventaram a primeira prensa, a prensa de Gutenberg. E Gutenberg, a primeira coisa que ele imprimiu foi o quê? A Bíblia. Então não tinha Bíblia como nós temos hoje. Cadê a sua Bíblia? Deixa eu ver a sua Bíblia, está aí? Trouxe a sua Bíblia? Carrega a sua Bíblia. Daqui uns dias ela vai ser tomada. Você vai sentir falta dela. Eu tenho em casa umas 30. A gente tem que ter esse livro com a gente sempre. Carrega esse livro. O profeta diz que vai chegar o tempo que as pessoas andarão de norte a sul, de leste a oeste, à procura da palavra, e não acharão. Você tem que ter a sua Bíblia, tem que trazer ela para a igreja. Está com vergonha? Vergonha é queimar com o diabo e os anjos dele. Aí você tem que ter vergonha. Da palavra, não. Em 1844, Deus levantaria a sua igreja para restaurar as verdades que o papado tinha lançado por terra. Daquele movimento milerita, nós tivemos 3 segmentos. E eles, decepcionados, ao estudarem a Bíblia, chegaram em Apocalipse 10, aonde João recebe a ordem para ir até um anjo, tomar o livrinho da mão do anjo e comer. O texto diz assim: toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, devora-o
ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Os mileritas encontraram nesse texto a experiência do desapontamento. O doce na boca era a mensagem que eles ouviram de que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. O amargo no estômago, o desapontamento dele não ter vindo. E eles entenderam então que esse capítulo já havia profetizado, lá no final do primeiro século, o grande desapontamento que eles enfrentariam. Mas eles encontraram também nesse mesmo capítulo uma esperança, porque o capítulo termina no verso 11, e o verso 11 diz assim: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Os mileritas entenderam que eles haviam passado pelo desapontamento, a mensagem doce tornou-se amarga, mas eles eram agora um movimento profético, porque a Bíblia diz, é necessário que ainda profetizes. E eles encontraram em Apocalipse 14, 6 a 12, o conteúdo a ser profetizado, as 3 mensagens angélicas. Então, o que aconteceu? Esse ramo do milerismo, que voltou-se para a Bíblia e entendeu o ministério bifásico de Cristo no céu, e entendeu agora a sua decepção como povo na terra, e o chamado ao ministério profético, eles vão dar origem à Igreja Adventista do sétimo dia. Amém? Você que é membro, você que não é membro, a Igreja Adventista não surgiu porque 2 pastores brigaram e um teve uma ideia de criar uma igreja. A Igreja Adventista não surgiu porque alguém acordou de manhã e disse, eu vou fundar uma igreja para mim, e começou. A Igreja Adventista não surgiu por vontade humana, ela surgiu por vontade divina, no momento apontado para que isso acontecesse. E por que o dia 22 de outubro? Porque o dia da expiação, lá em Israel, era o 10º dia do 7º mês. E quando você compara o dia da expiação do calendário judaico com o nosso calendário gregoriano, você chega no dia 22 de outubro. Aí está a certidão profética de nascimento da Igreja Adventista do sétimo dia. E quem é que fundou essa igreja? Pessoas vindas da Igreja Metodista, da Igreja Batista, da Conexão Cristã, de várias denominações. Esse núcleo primário se apaixonou pela Bíblia, começou a estudá-la, foram descobrindo verdades após verdades, e a primeira delas é que Jesus voltará, não em 22 de outubro como pensávamos, mas em breve, de acordo com a Bíblia. Então colocaram o nome de Igreja Adventista, porque crê no advento, que é a volta de Jesus. Por que somos adventistas? Porque nós acreditamos que Jesus vai voltar. Você acredita? E por que acreditamos? Porque esse livro diz 1500 vezes que ele vai voltar. No Novo Testamento, 300 vezes. Ele vai voltar. Por isso somos adventistas. E se você crê na volta do Senhor, você também já é um adventista. Aí depois apareceu uma mulher chamada Raquel Oakes, que era membro da Igreja Batista do sétimo dia. E o que fez Raquel Oakes? Ensinou para alguns dos nossos pioneiros a respeito do sábado. Entre eles um homem chamado José Bates, um capitão da Marinha Mercantil, e um casal bem jovem, recém-casado, Ellen e Tiago White. Eles aprenderam do sábado, foram para a Bíblia, descobriram que era verdade, que era o mandamento. Aí agora os adventistas tornaram-se do sétimo dia. E aí continuou os estudos, e a igreja foi estudando. E o que foi fazendo a igreja? Foi apresentando as verdades bíblicas, e à medida que você apresenta a verdade, a mentira cai por terra. Quando você prega que o sábado está na lei de Deus, é o 4º mandamento, que há na Bíblia 104 textos que falam sobre o sábado, a mentira cai por terra, porque não tem nenhum texto para falar do domingo como dia santo, nem um único sequer.
nem para remédio, como diz o ditado. Então você prega a verdade, a mentira cai por terra. Nós pregamos a verdade que a alma é mortal. A Bíblia ensina isso de Gênesis a Apocalipse. A alma que pecar essa morrerá, Ezequiel 18. E quando a gente prega que a alma é mortal, a mentira que contam aí fora de que você morre e vai para o céu, morre e vai para o inferno, morre e vai para o purgatório, morre e se reencarna, mentira! Isso tudo é mentira. A Bíblia diz que a alma que pecar essa morrerá, a alma é mortal, e quando você morre, você fica morto, você não vai para lugar nenhum, até o dia da ressurreição. E Jesus diz que Ele vai ressuscitar a todos, salvos e perdidos, é Ele quem vai ressuscitar, João 5, 28 e 29. A igreja começou a pregar a verdade, a igreja descobriu de que nós somos o templo do Espírito Santo, que esse corpo é templo do Espírito. A igreja descobriu que Paulo ensinou em 1 Coríntios 3, 16, 17, 6, 19, 20, 10, 31, de que quem destruir esse corpo, Deus o destruirá. Aí quando a igreja adventista descobriu isso, ela começou a ensinar para os membros: não coma carne imunda, não fume, não beba, não use drogas, se alimente apenas das coisas saudáveis, tenha uma boa saúde. E nós vimos aqui outro dia a respeito dos 8 remédios naturais. E quando a gente prega isso, a mentira cai por terra. Que mentira? Que você, quando ora, purifica tudo, de que você pode comer e beber de tudo que você quiser. A Bíblia autoriza. Falso profeta, não autoriza não. Não autoriza não. A Bíblia diz que tudo que você ingere e faz mal é pecado. E se você destrói o corpo, Deus vai destruir você. Porque o corpo que sois vós é templo sagrado, diz Paulo. E não sois de vós mesmos. Olha aí. Nós não somos de nós mesmos? Não. Nós administramos um corpo que nem a nós pertence. É o templo do Espírito. E para que o Espírito habite, ele tem que estar bem cuidado. A igreja foi descobrindo isso. A igreja descobriu que só Jesus salva. Somos salvos pela graça, julgados pelas obras. Mas quando vamos para o livro do Apocalipse, algo chama a atenção. Também em símbolos, João escreveu o seguinte: irou-se o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja. Isso aqui é profecia. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam o quê? E tem mais o quê? Então, se Daniel dizia ou apontava para a data do surgimento da igreja, o Apocalipse dá as características da igreja verdadeira. Primeira delas, a igreja guarda os mandamentos de Deus. Quantos são eles? 10. Eu pastoreei uma igreja numa cidade de 25 mil habitantes. E quando eu cheguei lá para pastorear, eu tinha 23 anos, 24 anos de idade, estava solteiro, e eu fui convidado pela Associação de Pastores Evangélicos da cidade para me filiar à Associação de Pastores. E eu me associei, éramos 11 pastores, cada um de uma igreja diferente. Tínhamos reuniões mensais, onde discutimos estratégias para ajudar o evangelho a avançar naquela cidade. Um dia, estávamos reunidos em nossa reunião mensal, chegou um vereador evangélico e disse para nós assim: eu trouxe uma ideia para vocês hoje, pastores. Eu trouxe a ideia de um projeto de lei para levarmos para a Câmara dos Vereadores e votarmos. O projeto vai se chamar Viagem Conhecendo a Lei de Deus. Ele não era da minha igreja, era de uma outra igreja. E qual era a ideia? 10 quilômetros antes da cidade, nós vamos colocar um grande outdoor, Viagem Conhecendo a Lei de Deus. E depois, em cada quilômetro, a gente põe mais um outdoor com um mandamento. Então, todo mundo que vier visitar a nossa cidade
ele vai viajar 10 quilômetros finais, lendo os 10 mandamentos. Quando ele entrar na cidade, ele leu toda a lei de Deus. E aí, que acharam da ideia? Boa ou não? Boa. Os pastores acharam interessantíssimos. Que legal a sua ideia. Aí um pastor levantou o dedinho assim. Eu tenho só uma pergunta. O que vamos colocar no quarto mandamento? Eu disse, pastor, não entendi sua pergunta. O que vamos colocar no quarto mandamento? O quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí ele falou assim, não, mas nós não santificamos o sábado. Se colocarmos assim, vai ser marketing para a igreja adventista. Eu disse, pastor, o senhor está preocupado com o marketing da minha igreja ou em ser um fiel ministro de Cristo? O que diz a Bíblia? Aí levantou um segundo. Não, vamos colocar então no quarto mandamento, lembra-te do dia do Senhor, que para nós o dia do Senhor é o domingo. Eu disse, mas na sua Bíblia está escrito isso? O que está escrito na sua Bíblia? E aí a confusão começou, né? Aí para que os pastores não saíssem no tapa, o vereador se levantou e cancelou o projeto. Está cancelado o projeto. Não chegamos a um consenso. Aí eu aproveitei a deixa, né? Enquanto eu for membro dessa associação, eu não vou deixar que vocês coloquem mentiras em nome da nossa associação de pastores. Vocês querem mudar a lei agora e colocar isso em outdoor? Pouco tempinho eles me tocaram de lá. Durei pouco lá. Mas você percebe? Discutindo com pastores a respeito do que colocar, que mandamento colocar, como que se algum ser humano tivesse autoridade para mudar a lei de Deus. Então o Apocalipse diz que a igreja verdadeira do tempo do fim, ela tem duas características. A primeira delas, ela guarda o quê? Os mandamentos de Deus. Segundo, ela tem o quê? Testemunho de Jesus. Em Apocalipse 19:10, é dito que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, esta igreja que surge em 22 de outubro de 1844, ela tem que ter um profeta moderno. O dom profético tem que ser restaurado nela. E o diabo, sabendo disso, se antecipou. E ele levantou vários falsos profetas na década de 1840. Alguns historiadores falam em cerca de 5.000 pretensos profetas na década de 1840. Um deles, o mais famoso da época, Joseph Smith, que deu origem à Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, a Igreja Mormon. E esse Joseph Smith teve uma visão, um anjo moroni apareceu para ele, ele foi lá e desenterrou alguns pratos de prata, traduziu, saiu aí o livro de Mormon. É o grande profeta Mormon. Eu tive agora há poucos 2 meses atrás, visitando lá mais uma vez, o centro onde tudo aconteceu, lá no Monte Cumorah, no estado de Nova York. E eu fui recebido por uma pessoa muito educada, um elder muito educado, que me atendeu muito bem, explicou toda a história. E ele perguntava para mim, você é mormon? Eu disse, não, ainda não. E você aceitou Jesus? Sim, aceitei Jesus como meu Salvador. Você gosta da nossa história? Eu falei assim, eu amo história. Por isso que eu voltei aqui. Muito educado, muito simpático. E esse profeta foi assassinado em que ano? 1844. Nesse verdadeiro redemoinho de sentimentos, Deus chamou essa mulher, Ellen G. White, que lá em 1844, quando foi chamada por Deus, em dezembro, ela tinha 17 anos. Era solteira. Ela se casou apenas 2 anos depois com o pastor da Conexão Cristã, Tiago White. Ela aceitou o chamado de Deus com 17 anos e dedicou 70 anos de sua vida ao ministério profético. Morreu aos 87 anos de idade. Nesses 70 anos de ministério profético, essa mulher pregou, aconselhou, viajou, escreveu. É uma das cofundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Não dá para contar a história da igreja adventista sem contar a história dessa mulher. E nesses 70 anos de profetisa, ela escreveu 100.000 páginas manuscritas. 100.000 páginas. Agora, por que os adventistas acreditam que essa mulher é uma profetisa? Primeiro, porque nós submetemos a ela a todos os testes que a Bíblia oferece. São vários, vou mencionar apenas alguns por questão de tempo. Um deles, de acordo com a Bíblia, o verdadeiro profeta, quando ele fala, se cumpre. E essa mulher fez várias profecias. Uma delas, ela previu a Guerra Civil Americana, anos antes que acontecesse. Ela disse um dia numa visão numa igreja: aqui estão alguns pais cujos filhos morrerão na guerra que se aproxima. E anos depois chegou a guerra e, de fato, vários filhos daquelas famílias foram assassinados na guerra. Nós cremos nessa mulher como profetisa, porque a exemplo de Daniel, quando ele tinha algumas visões, ele não respirava. E essa mulher, em várias visões, ela ficou sem respirar. Visões essas que duravam até 2 horas. E ela não respirava durante esse tempo. E em várias ocasiões tinha médicos presentes que confirmavam isso. Inclusive, até um dia trouxeram um espelho e colocaram na frente do rosto dela para ver se o espelho embaçava, se havia fôlego, e não havia. Terceiro, Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. E essa mulher viveu debaixo de severa crítica ao longo de todo o seu ministério, mas teve uma vida de uma verdadeira serva do Senhor. Mas o que mais me chama a atenção é como que essa mulher é bíblica em tudo que ela escreveu. E você nunca vai encontrar uma linha de Ellen G. White que contrarie aquilo que está escrito aqui nesse livro. E a igreja adventista desenvolveu, de 1844 para cá, 28 crenças fundamentais. Mas todas essas 28 crenças fundamentais estão baseadas em quê? Na Bíblia. E nenhuma em quem? Em Ellen G. White. Porque Ellen G. White não é base de doutrina. Nós somos uma igreja protestante, sola escritura. Só a Bíblia é a base de nossa doutrina. E como nós consideramos os escritos de Ellen G. White? Conselhos inspirados para a igreja. Pegue qualquer livro dessa mulher, estão todos na internet disponíveis. Você vai ver que para alguém que frequentou a escola por 2 anos na infância, somente se Deus desse sabedoria para escrever o que ela escreveu. Essa mulher falou de família, ciência, falou de astronomia, falou de psicologia, falou de educação, os mais variados temas. E ela se antecipou à ciência dos seus dias em pelo menos 40 anos. Ela condenou o uso do tabaco, o uso do álcool, num tempo em que a ciência achava que isso poderia ser usado de forma discriminada ou indiscriminada. Essa mulher disse que nós deveríamos ter nossas casas com as janelas abertas para que o sol entrasse, e esse sol que entra na casa mataria os germes que haviam na casa, num tempo em que os doentes eram isolados em quartos escuros. Essa mulher falou de ondas eletromagnéticas do cérebro quando o inventor do encefalograma não havia nem nascido ainda. Essa mulher falou que o melhor exercício para qualquer ser humano é o que ela chamou de marcha acelerada. 40 anos depois, um médico veio e fez uma proposta que a gente deveria fazer bastante. Cooper. O nome dele é Dr. Cooper, né? 40 anos depois. Ela falou 40 anos antes. Ela apresentou em 1895 8 remédios naturais. Entre eles, luz solar, exercício, uso abundante de água, descanso e etc. Não acredito que ela seja uma profetisa? Pega um livro dela e começa a ler. Qualquer livro. Sobrenatural.
Por isso, meus amados, eu venho essa noite aqui fazer um convite para você. Qual convite? Para você se unir à igreja remanescente do tempo do fim. É esta igreja que prega a vigência da lei de Deus, que tem um profeta moderno e que está restaurando as verdades que o papado deitou por terra ao longo de 12 séculos. Eu venho convidar você para se unir a esta igreja. Você não veio para cá hoje não colocar aí um coração no seu peito aí, né? Não é só para sorteio, não. Esse coração tem um propósito hoje também. Porque eu vou convidar você a entregar o seu coração para Jesus. E você vai fazer isso num ato simbólico. Você vai pegar esse coração do peito e você vai vir aqui, até essa tela, esse painel, e colar o seu coração, dizendo assim: o meu coração é teu, Jesus. Eu quero ser batizado e me tornar membro da igreja adventista do sétimo dia. Vai ter um preço a pagar? Sempre tem. Para alguns é maior, para outros é menor. Sempre tem. Sabe por quê? Quando você escolhe a verdade, escolhe fazer o que é certo, as provas virão. O diabo não quer que você saia das garras dele. Mas viver a verdade que você está aprendendo aqui é aquilo que Jesus falou em João 8:32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a primeira pessoa que deseja levantar e dizer assim: pastor, sou eu. A primeira pessoa que vai tomar a decisão e vai vir aqui colar o seu coração e dizer assim: olha, é você, meu jovem, vem aqui. Pode vir. Nós vamos ter uma música agora. Enquanto ouvimos essa música, vem aqui, meu jovem. Pode colar o seu coração aqui. Eu vou pedir um favor a você. Que você fique ali perto do pastor. Eu quero orar por você daqui a pouquinho. Por gentileza. Pastor Disseu, receba com carinho. Nós vamos ter uma música agora. Enquanto ouvimos essa música, é o tempo que você tem para se levantar e vir aqui à frente. Nesse ato simbólico de colocar o coração aqui na tela, você está dizendo: eu quero entregar meu coração a Jesus. Eu quero me preparar para ser batizado. Eu quero o céu. Aprendemos semana passada: quem crer e for batizado será salvo. Você quer ser salvo? Esse é o passo. Pode vir. Pode começar a vir. Vem, meu querido. Vem, minha querida. Amém? Amém. Eu podia já orar. Quantas pessoas tomaram sua decisão? E Lucas 15 ensina que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Quem dirá quando mais de um se arrependem e tomam sua decisão ao lado de Jesus? Mas eu queria falar para dois grupos que estão aqui nessa noite. O primeiro deles, eu queria chamar a você que um dia já foi membro dessa igreja. Um dia você foi membro dessa igreja e os problemas que a vida tem te afastaram dela. Talvez você foi até injustiçado de alguma maneira. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: nessa noite você precisa tomar a sua decisão pelo rebatismo. Ele está lá em Atos capítulo 19, verso 1 a 5. A palavra te autoriza a ser rebatizado. Então quero convidar você que um dia foi membro dessa igreja a se levantar e vir aqui à frente e dizer: pastor, eu quero me rebatizar. Venha, minha irmã. Venha. Venha. Tem mais gente aí. Se levante e venha. Deus te abençoe, minha querida. Tem mais gente aí. Se levante e venha. É a noite de voltar para os braços do Senhor.
Você não pode ficar longe da casa do Pai. Os olhos do Pai nunca saíram na sua direção. Precisa passar por um rebatismo, tem que voltar para a casa do Pai. Venha. Eu sei que o seu corpo está pesando 1 tonelada agora, mas o Jesus vai te ajudar a se levantar. Toma hoje a decisão de voltar para a igreja, voltar para os braços do Senhor. Tem um segundo grupo aqui na igreja hoje, pessoas que já amam a Jesus, talvez até foram batizados por imersão, que é o batismo bíblico, mas vocês têm descoberto agora verdades que antes vocês não conheciam, verdades como as que eu mencionei brevemente hoje, e é por isso que você precisa tomar uma decisão séria na sua vida. Talvez não seja fácil uma mudança, mas é Cristo quem está chamando você, para você passar por uma mudança completa na sua vida e viver as verdades que você está aprendendo aqui todas as quintas. Se você foi batizado já por imersão e permaneceu leal a tudo que você sabia, você não precisa passar por um rebatismo. Você pode ser aceito como membro dessa igreja simplesmente professando sua fé nas novas verdades que você está descobrindo. Mas é um passo que a gente tem que dar. Abraçar as novas verdades e tomar um novo rumo na vida. Eu sei que isso não é fácil, mas o mesmo Deus que chama você vai te capacitar. Então vem, se levanta, venha. Entrega a sua vida a Jesus, mais uma vez. Mas agora o compromisso é para viver as verdades que você está aprendendo. Essa igreja é fraca e defeituosa, como qualquer outra. Tem problemas como qualquer outra. Mas é a única igreja que mantém uma verdade pura, de acordo com a Bíblia, que não negocia princípios. Mas alguém quer vir e dizer: pastor, eu também quero me preparar, eu quero ser membro dessa igreja. Venha, minha querida, venha. O Espírito Santo vai conduzir sua história. Seja bem-vindo. Tem mais gente aí sentada. É a sua chance de tomar uma decisão. Você não sabe quanto tempo você tem. Não deixa para amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Não deixa para amanhã. Tem mais alguém sentado aí ainda que precisa vir essa noite? Onde você está? Venha, se levanta. Até quando você vai ficar postergando a decisão? Até quando? Venha. Amém. Mais uma pessoa. E mais um aí, não tem? Levante-se e venha. Jesus está chamando você para uma vida ao lado dele, ao lado dessa verdade que você está aprendendo. Eu nunca vi alguém escolher Jesus e se decepcionar. Eu nunca vi alguém escolher a verdade e se arrepender disso. Alguém mais quer vir antes que eu ore? Feche seus olhos, ora comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo chamado que o Senhor faz à nossa vida. Muito obrigado porque em tempo oportuno as verdades da Tua palavra estão sendo esclarecidas diante de nossos olhos. E nós estamos tendo a chance
de tomar uma decisão ao teu lado. Sabemos, Pai, que não é fácil para essas pessoas estarem aqui na frente. Às vezes laços terão que ser rompidos. Laços com a família, laços com igrejas, laços com líderes religiosos. Mas nós estamos dando um passo na tua direção, na direção da tua verdade. Nós não queremos mais viver uma vida de desobediência à tua palavra. Nós queremos estar em tuas bondosas mãos. Por isso, Pai, oramos por cada uma dessas que vieram aqui à frente, tomando sua decisão ao lado de Jesus. Por favor, Pai, envia agora anjos poderosos dos céus para estarem ao lado de cada uma delas daqui para frente. Que esses anjos possam guardá-las e protegê-las até o dia do batismo e até o dia da tua volta. Permita que em breve elas tenham a oportunidade de serem batizadas como Jesus o foi. Oramos também pelos nossos queridos amigos que estão na tua casa nessa noite, que têm sentido o toque do teu Espírito, mas nessa noite talvez faltou algo ainda para tomar a sua decisão. Para estes, nós oramos que o Senhor dê a eles mais uma chance. Dê a eles uma oportunidade, Senhor, para que eles possam se entregar a Ti completamente e viver toda a verdade que eles estão aprendendo. A nós outros que um dia já fomos batizados, conserva-nos, Pai, firmes na fé e nos prepare a todos para a Tua breve volta. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos fazer contato com vocês em breve, os pastores. Vamos fazer contato com vocês muito em breve. Nós vamos planejar uma linda cerimônia de batismo. Será uma festa espiritual. Que Deus possa abençoá-los. Nós queremos agradecer a presença de todos, que Deus os acompanhe ao retornar nos seus lares. Quinta-feira estaremos de volta para continuar o estudo sobre as profecias. Deus abençoe você que está aqui, você que está na sua casa. Obrigado pela sua presença, por estar conosco. Obrigado.